Oi, pessoal! Olha, provas de vestibular, concursos, tudo isso define o futuro de muita gente, né? Abre portas para a faculdade, para o emprego dos sonhos. Mas e se a ferramenta mais básica de todas, o texto, fosse uma barreira impossível de cruzar? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar no universo de duas profissões que são a chave para a inclusão: o leitor e o transcritor. Tenta imaginar a cena. Uma sala de concurso, aquele silêncio tenso, todo mundo concentrado. Agora se coloca no lugar de alguém que enfrenta esse desafio sem conseguir ler o que está escrito na prova, ou sem conseguir segurar uma caneta para marcar as respostas. Parece uma situação extrema, né? Mas essa é a realidade para milhares de pessoas. E é bem aqui que a nossa análise começa. Para a gente entender bem esse universo, nosso roteiro vai ser o seguinte, ó. Primeiro, vamos descobrir quem são os olhos do exame. Depois, a gente explora o universo de suportes, que vai muito além. Aí, vamos entender a fundo por que regular essa profissão é tão importante. E para fechar, a gente conversa sobre a linguagem que inclui, que é fundamental para uma sociedade mais justa. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo. Quem são essas pessoas que, na prática, se tornam os olhos e as mãos de um candidato na hora da prova? Vamos definir direitinho o que faz um ledor e o que faz um transcritor. O ledor, de um jeito bem simples, é a pessoa que transforma o texto escrito em som, em palavra falada. É a voz que vai ler as questões, os textos de apoio, as alternativas, tudo em voz alta. E o papel dele é crucial: garantir que a informação chegue de forma 100% clara e, principalmente, neutra. Já o transcritor, como o nome já diz, faz o caminho contrário. Ele ouve o que o candidato diz, seja a letra da alternativa escolhida ou a redação inteira ditada palavra por palavra, e passa isso para o papel, para o gabarito, para a folha de redação. Ele é a ponte entre a mente do candidato e o registro oficial da prova. Então, para ficar bem claro e não ter erro, o ledor é a voz e o transcritor é a mão. Um lê o que está no papel e o outro escreve o que é dito. São duas funções que se completam, sabe? Mas são bem diferentes. Juntas, elas derrubam as barreiras de acesso à informação. Mas olha, a acessibilidade não se resume a uma ou duas pessoas, não. Ledores e transcritores são, na verdade, peça-chave de um sistema bem maior. É um verdadeiro ecossistema de suportes criado para atender às mais diferentes necessidades. E a quantidade de recursos que existem é bem grande. A gente está falando de provas em braille para pessoas cegas, provas com a letra grandona, sabe? A fonte ampliada para quem tem baixa visão, e um direito super importante: 60 minutos a mais de prova. Fora isso, ainda tem tecnologias como lupas e a garantia de uma sala com móveis e luz adequados. É tudo um conjunto que forma o tal do atendimento especializado. O mais legal é que esses suportes não são excludentes, eles se somam. Por exemplo, uma pessoa com baixa visão pode precisar tanto do leitor quanto da prova ampliada. Alguém com uma deficiência física pode precisar de um transcritor e também de uma sala com rampa de acesso. A ideia não é ter uma solução única, mas sim um kit de ferramentas personalizado para garantir que todo mundo dispute em pé de igualdade. Ok, isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Se esses profissionais já existem, por que, afinal, criar uma lei para eles? A resposta está em dois pontos bem simples: o crescimento absurdo da demanda e a necessidade urgente de ter um padrão, de ter regras justas. E quando eu digo crescimento absurdo, se preparem para esse número: 1.800%. É isso mesmo, um aumento de 1.800% na procura por leitores e transcritores no Enem em menos de uma década. Isso mostra que o serviço deixou de ser algo raro para virar uma necessidade em massa, que precisa de organização, precisa de padrão. E aqui, olha, está o coração do problema. Essa frase foi tirada da própria justificativa do projeto de lei. O trabalho do ledor é uma coisa muito delicada. Uma entonação de voz um pouquinho diferente, uma pausa mais longa, uma ênfase numa palavra, qualquer coisinha pode, sem querer, influenciar a resposta. A grande questão é como ser só a voz do texto e nada mais. É exatamente para resolver esse dilema que o projeto de lei 3513 foi criado. A ideia é simples: ter regras claras, que valham para o Brasil inteiro, sobre quem pode ser ledor ou transcritor, que tipo de formação precisa ter, quais são os deveres éticos. O objetivo final é a tal da isonomia, ou seja, garantir que todo candidato, não importa onde ele esteja fazendo a prova, tenha exatamente as mesmas condições. E o que a lei propõe é bem concreto. Para se profissionalizar, a pessoa precisaria ter, por exemplo, um diploma de ensino superior, de preferência em áreas de educação, como pedagogia. Também precisaria fazer um curso específico de no mínimo 60 horas focado nas técnicas da função. E para ser justo, a lei também pensa em quem já está na área, como a regra de transição para valorizar essa experiência.
Mas não é só formação técnica. A parte ética é o pilar de tudo. O profissional tem que ser totalmente imparcial, fiel ao texto, manter sigilo absoluto sobre o que ouviu e viu, agir sem nenhum tipo de preconceito e, o que é muito importante, conhecer as necessidades específicas de quem ele está atendendo. E isso tira a função do automático e transforma num ato de enorme responsabilidade. E no fim das contas, tudo isso leva a gente para uma discussão ainda maior. A existência e a regulamentação dessas profissões fazem parte de uma luta muito mais ampla. A luta por uma sociedade inclusiva de verdade. E essa luta começa muitas vezes no jeito que a gente fala. E para lutar contra algo, a gente precisa dar nome. Capacitismo. É aquele preconceito que olha para uma pessoa com deficiência e de cara já subestima a capacidade dela. E atenção, muitas vezes ele aparece de um jeito super sutil, nas palavras que a gente usa todo dia, às vezes sem nem perceber. A mudança começa nas palavras que a gente escolhe. Por exemplo, portador de deficiência. A gente não usa mais, sabe por quê? Porque deficiência não é algo que se porta, que se carrega como uma bolsa. O certo é pessoa com deficiência. A pessoa vem sempre em primeiro lugar. Outro exemplo, o contrário não é uma pessoa normal, é uma pessoa sem deficiência. Parece um detalhe bobo, mas ajustar o vocabulário é um passo ativo e poderoso contra o preconceito. As leis, os recursos de acessibilidade, eles são a estrutura, o alicerce, são essenciais. Mas para construir uma sociedade inclusiva de verdade, a gente precisa ir além. A reflexão que fica é essa. Para além das leis, que barreiras invisíveis que estão nos nossos gestos, nas nossas palavras, a gente ainda precisa derrubar todos os dias? A mudança de verdade começa aí,